Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o juízo do Senhor e o santuário. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos que podem ser lidos. Eu vou escolher aqui um deles, o Salmo 96, versos 6 a 10, que diz assim: Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, e tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Bem, quando olhamos aqui para esse texto, se não percebermos aquilo que o salmista está tentando transmitir, ele está tentando colocar num panorama em destaque a figura do santuário, a figura do templo, a figura do tabernáculo. Existem outros textos, como Salmo 99, versos 1 a 4, Salmo 132, versos 7 a 9 e 13 a 18, que vão aparecer no nosso guia de estudos, que vão, de alguma forma, nos ajudar a perceber exatamente isso, a centralidade do santuário dentro do contexto dos Salmos. Por que o santuário ele é importante? Quando você pensa no santuário, o santuário, originalmente, quando foi colocado diante do povo de Israel, a ideia da construção do santuário, essa ideia foi uma ideia divina. Lá no livro de Êxodo você encontra o Senhor Deus se aproximando de Moisés e dizendo: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés viu o modelo, a planta foi dada, as medidas foram estabelecidas pelo próprio Deus. Qual era a ideia do santuário, do tabernáculo e posteriormente do próprio templo? Era o local onde as pessoas poderiam vir até Deus para poderem, de alguma forma, colocar as suas orações diante dele, para sacrificar ao Senhor, entendendo aqui a ideia da substituição, ou seja, de que o salário do pecado é morte, e para que o pecado fosse expiado, teria que ter derramamento de sangue, o que prefigurava a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mais um detalhe, o santuário era o local do juízo. Era o lugar onde uma vez por ano todas as pessoas vinham diante do Senhor, no dia da expiação, para que todos os pecados que haviam sido acumulados no contexto do templo, do santuário, tivessem a possibilidade de receber o perdão de Deus. O perdão definitivo, total e completo, era quando o santuário seria purificado. É exatamente por isso que depois na carta aos Hebreus, também no livro de Daniel, você vai encontrar a ideia do Senhor Deus se movendo do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Uma figura da mudança de ênfase dentro do ministério de Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, simbolicamente, ele está sendo o cordeiro que foi morto, ou o cordeiro imolado no pátio do santuário, do tabernáculo. Quando ele sobe ao céu depois da sua ascensão, é entronizado, então ele começa um processo de intercessão, o que acontecia no lugar santo. Depois das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, no capítulo 8, verso 14, nós encontramos o momento em que o juízo começaria no céu. Esse seria o último processo que teria lugar dentro do ministério de Cristo Jesus, e quando ele terminasse, então Cristo viria para poder buscar o seu povo aqui na terra. O dia do juízo, portanto, representava o momento do acerto de contas, do ajuste de contas. É claro que havia também uma outra ideia, e aparece um outro texto aqui, de Números capítulo 27, verso 21, que diz: apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Quando alguém precisava de uma resposta da parte de Deus, essa pessoa poderia ir até o santuário, até o tabernáculo, até o sacerdote. Havia ali o peitoral com as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, e duas pedras, o Urim e o Tumim, que eram pedras específicas
que quando o povo clamava a Deus pedindo uma resposta, havia um brilho que pairava sobre uma ou outra pedra, e nesse contexto a resposta de Deus era dada no sentido de julgamento de causas, de respostas da parte de Deus, devemos ir ou devemos ficar. Muitos momentos essa mesma ideia vai aparecer no contexto do livro dos reis e também das crônicas, quando um rei queria buscar alguma coisa, ele ia até o sacerdote, até o tabernáculo, e ele dizia, devo ir ou devo ficar? E então, era junto do tabernáculo que essa consulta acontecia com o Urim e o Tumim. O que isso tem a ver aqui com a questão do salmista? Nessa semana nós vimos a indignação dos salmistas em relação aos problemas e dificuldades que acabam tendo lugar no contexto da humanidade. A indignação dos salmistas foi colocada diante do Senhor. Até quando julgarão injustamente? Ele está olhando para as coisas que estão acontecendo à volta, e ele tá clamando a Deus, está dizendo, Senhor, até quando isso tudo vai acontecer? Na lição de hoje, especificamente, a gente tem a possibilidade de poder entender o seguinte, ele agora está olhando para o santuário e está dizendo, opa, não, eu estou me lembrando aqui de uma coisa, o Senhor vai fazer o seu juízo. Haverá um momento específico no qual o Senhor Deus vai trazer à luz todas as coisas. E então, nesse momento, a justiça será feita. Por isso ele olha para o santuário, para o tabernáculo, e lá ele vai se lembrar que os julgamentos acontecem ali. Ele provavelmente está se lembrando também do dia da expiação, que é o dia em que todos os casos são julgados diante do Senhor Deus. E então, aqueles servos do Senhor que foram ultrajados, eles são elevados à posição, à posição como os filhos que são, e ao mesmo tempo, todo tipo de dissabor, de problemas, de injustiças que eles sofreram, eles acabam sendo vindicados em relação a isso tudo. O que os salmistas estão dizendo é, hoje eu posso não entender o porquê de algumas coisas, mas olhando para o futuro eu sei que um dia a justiça será feita. É claro, vivemos num mundo onde a gente não tem justiça acontecendo de forma clara. Vemos hoje em várias instâncias dentro da experiência humana, julgamentos fraudados, pessoas que têm mais dinheiro que têm a possibilidade de ter um tratamento diferenciado em relação a outros. Com Deus isso não acontece. Diante de Deus todos são iguais. E no tempo certo o Senhor trará justiça ao seu povo. Se hoje você está passando por um momento de dificuldade e problema, não se irrite, não perca a sua fé. Mas lembre-se que muito em breve o Senhor Deus vai vindicar o seu povo. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que tu te importas conosco. Colocamos nossa vida nas suas mãos e pedimos que tu possas agir de acordo com a tua vontade. Pedimos mais uma vez, Senhor, clamamos a ti. Nos ajude a podermos olhar para a obra que o Senhor está efetuando no santuário celestial. E olhando para a tua obra, nos mantermos firmes na fé, na certeza de que no tempo certo a justiça terá lugar. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Você não pode ficar de fora. Eu estudo a lição. E você?